E os russos também, né? Os dois países estão... Mas é que os russos têm, pelo menos, eles têm uma engrenagem, uma máquina, um motor muito maior, né? A Rússia, ela tá sendo... A Ucrânia, ela tá sendo... Ela tá pequenininha, né? Ela tá ali dependendo dos outros e tal, pedindo pelo amor de Deus, né? Existe uma falta de convergência da União Europeia, por exemplo. Existem países como a Eslováquia, a Hungria, que ficam barrando a ajuda à Ucrânia. A tendência é que, com uma estagnação da União Europeia, uma direita mais nacionalista, mais eurocética, que vê que o dinheiro do contribuinte, sei lá, alemão, tem que ficar na Alemanha e não ser enviado para a Ucrânia. Hoje o partido, por exemplo, mais popular da Alemanha é a AfD, a Alternativa para a Alemanha da Alice Weidel. Esse é o mais popular já? Mais popular. Muito possivelmente não conseguiria formar o cargo de primeiro-ministro, porque existe o que eles chamam de cordão sanitário. Ou seja, outros partidos não vão se alinhar. Mas já passou a CDU, que é o do Friedrich Merz, que está na segunda colocação. De maneira isolada, a AfD já tem mais popularidade que o CDU e que o SPD, então, que é a centro-esquerda, nem se fala. Mas a AfD é coisa de jovem, não é? Não sei, eu acho que começou, né, talvez, como dos jovens insatisfeitos com a vida política, mas vai ganhando ressonância por conta de uma estagnação econômica, por conta da entrada de imigrantes. É sempre isso, né? Sempre isso. Ao longo da história é isso aí que acontece, né? Exatamente. Que esse tipo de pensamento acende, né? Pois é. Tá, então eu tô entendendo. E tem mais alguém, cara, se envolvendo também nessa frente com a Ucrânia, ou deixando de se envolver de forma mais deliberada? O que eu quero dizer? O meu ponto é, porra, quanto tempo você acha que a Ucrânia resiste ainda? Sabe? Os acordos, as reuniões, eles estão acontecendo. Está acontecendo reunião trilateral entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Não com representantes de alto escalão, mas representantes, né, mais intermediários assim, da cena política de cada um dos países. E assim, grande parte dos acordos, o próprio Estados Unidos coloca, eles já foram resolvidos. Então, por exemplo, a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu, muito possivelmente vai ficar dividido metade para a Rússia, metade para a Ucrânia, e talvez os americanos também tenham parte da energia. Os advogados sempre têm que levar leva uma partezinha, né? A percentual dos advogados, exatamente. A questão, por exemplo, de garantias de segurança. Muito possivelmente a Rússia vai aceitar que os Estados Unidos coloquem algum tipo de garantia, ou que os europeus, com o monitoramento dos Estados Unidos, depende de onde for, também coloque. Aparentemente a Rússia abre mão desse ponto. Que é aquela chegadinha da OTAN que eles não queriam inicialmente. Mas possivelmente vai ter uma zona desmilitarizada para ter uma espécie de garantia para os dois lados. Perfeito. E aí garantias de segurança, né? Tá. A entrada da Ucrânia para a União Europeia, a Rússia também não se opõe à entrada para a OTAN. Tá. Aí sim. Mas o grande ponto que a diferença está na questão de Donetsk. Porque Donetsk, a Rússia não abre mão. A Rússia, inclusive, aparentemente está disposta a abrir mão de Kherson e de uma parte de Zaporizhia, devolver para a Ucrânia, se a Ucrânia ceder Donbass como um todo. E, inclusive, o território de Donetsk, que é muito mais estratégico para eles. E é uma região que realmente tem grande parte de pessoas que falam russo, culturalmente é mais próximo da Rússia do que os outros territórios. E isso o Zelensky não abre mão. Se a gente for analisar... Ele não abre mão porque um presidente não deveria abrir mão, ou ele não abre mão porque a Ucrânia depende pra valer disso daí? Acho que são as duas coisas. Simbolicamente, abrir mão pra Rússia desmoraliza completamente a Ucrânia, por você estar fazendo um acordo que está cedendo parte do território, isso não deveria com certeza acontecer. E Donetsk é uma região muito estratégica. Eu sei por quê, mas para a Ucrânia também, porque para a Rússia ela é estratégica em outra escala, porque a Rússia é muito maior, né? Então é muito mais importante para a Rússia do que para a Ucrânia, me parece. Uma análise burra, assim, olhando. Pô, a Ucrânia é pequenininha, a Rússia é gigantesca, isso aqui serve para eles com aparatos, que é maneiro demais, e a Ucrânia usa, mas a Rússia usa 20 vezes mais. Não, mas na questão, por exemplo, de escoar produtos, nem precisaria de Donetsk, porque dá para fazer por Lugansk e conectar até o Mar Negro. Donetsk é muito mais uma questão cultural, e também Donetsk é uma região muito industrializada. Talvez uma das regiões mais ricas, junto com Kharkiv da Ucrânia. Entendi. É uma região que tem bastante minérios, tem bastante carvão, por exemplo. Entendi. Então, aí vai deixar a Ucrânia mais pobre mesmo. Exatamente. Entendi. Então isso parte também da questão do controle de recursos naturais. O Zelensky não abre mão de Donetsk. Se a Rússia for pelo caminho da guerra, os russos realmente eles estão avançando. A conta que o Zelensky fez é que, com o ritmo que a Rússia avança, que é muito lento, para dominar Donetsk como um todo, precisaria de pelo menos mais um ano de guerra
e com o ritmo de morte de soldados russos, pelo menos mais 1 milhão de soldados russos morrendo no campo de batalha. A Rússia não dispõe dispõe, mas aí vai ser obrigado a convocar reservistas, aí gera insatisfação porque são jovens. Uma coisa é você chamar o cara que é voluntário. Tô pagando aqui um soldo, tal, vai lá lutar, já é ruim, mas beleza. Outra coisa é fazer uma mobilização, são coisas diferentes. Então isso pode gerar insatisfações, problemas. Claro que assim... E o Zelensky está apostando que o Putin não vai entrar nessa. Mas a questão é que eu acho que o Putin, ele... Vai entrar nessa. Vai entrar nessa, né? O Putin ceder agora não é... Veja, da mesma forma que eu estava entendendo que essa região era muito mais importante para a Rússia do que para a Ucrânia, o Putin ceder é muito mais emblemático que o Zelensky perder do ponto de vista, sei lá, global, não é? Com certeza. E acho que assim, para a gente entender a diferença de escala, claro que são situações diferentes. Mas qual que é a imagem que os Estados Unidos vendem? A gente tinha um inimigo que é a Venezuela, eu em uma operação capturei o cara e levei para os Estados Unidos. A gente tinha um inimigo que era Irã. Eu ataquei, matei o Ali Khamenei. Você, Rússia, é vizinho da Ucrânia, se vende com uma potência militar quase tão poderosa quanto a gente, tá 4 anos em guerra e não conseguiu nem chegar perto de Kiev. Quando tentou avançar ali, claro que uma ocupação terrestre é diferente de um ataque aéreo, né? Mas quando tentou avançar por Kiev, houve uma resistência dos ucranianos e vocês perderam para um país que não dispõe de armas nucleares, que não faz parte da OTAN, entende? Então, com certeza para a Rússia, se ela não conseguisse atingir os objetivos, isso poderia ferir o Putin politicamente falando. Porque ele vende para a população russa que existe uma guerra do Ocidente que está sendo travada contra a Rússia. A guerra não é Ucrânia e Rússia. A guerra é OTAN contra a Rússia. Então, uma derrota sem o Putin atingir os objetivos é uma derrota da Rússia pro Ocidente como um todo. Isso compromete ele, até como força política frente... Ele mesmo que meteu essa narrativa, né? Sim, por narrativa dele mesmo. Isso compromete ele frente às lideranças militares do país, frente aos oligarcas, aos grandes empresários, frente à população. A população russa, principalmente aquela 40 anos ou mais, que tem geralmente uma postura mais conservadora, e que vê o que foi a Rússia na década de 80 e na década de 90, com Gorbachev, com Boris Yeltsin, que era crise econômica, moratória, hiperinflação, e viu Putin recuperar a economia da Rússia nos anos 2000, esse cara vê o Putin como um herói. Ele é o fã número 1 do Putin. Esse cara, por exemplo, durante a década de 90, a Chechênia, que era uma região islâmica separatista, conseguiu pegar em armas e se separar da Rússia. Uma regiãozinha islâmica. Ganhou do exército que era comparado com o exército americano. Entende? O Putin, assim quando ele assume o poder, a primeira coisa que ele faz é reconquistar a Chechênia, reconquistar o orgulho nacional. Nos anos 2000, explode o preço das commodities, gás e petróleo vale mais, ele ganha dinheiro, ele consegue promover políticas públicas, vai reduzindo a desigualdade, vai promovendo o crescimento econômico, começa a se aliar com alguns empresários nacionais, controla os meios de comunicação, controla os transportes, consegue colocar a maioria no parlamento e vai consolidando ali o seu poder enquanto o grande líder russo. E no fim de semana ele pendura uma AK-47 nos peitos nus enquanto ele... Vai caçar urso. Não, ele tá no dorso do urso. É verdade. Mas sim, esse cara é um herói mesmo. Se eu fosse russo, eu ia amar o Putin, provavelmente. Né? Sim. E aí imagina o Putin, ele vai lá e não consegue um objetivo que ele deixou desde o começo, que era um objetivo claro, que era libertar Donbás. Ele colocava isso. O objetivo nem era conquistar Zaporizhia, Lugansk. Também era pelas questões econômicas. Mas culturalmente, simbolicamente falando, o que ele queria era libertar o povo russo que estava sendo oprimido, que existiam movimentos neonazistas, que o Zelensky concordava, que estavam perseguindo os russos. Se ele não conseguiu os objetivos nesse momento, claro que isso pesa muito, né? Até internamente falando, de movimentos políticos para... Faz sentido. E aí, pra gente ir finalizando, cara, o Brasil olha isso... De que perspectiva? Como é que a gente se insere nesses conflitos? A gente se insere nesses conflitos? A gente deveria, caso a gente não... Minha visão. O Brasil age certo de um lado e errado do outro. Em que sentido? O Irã, que eu falei, oprime de maneira muito violenta as manifestações. O Itamaraty, quando solta a nota, é aquela nota tímida, entendeu? Poxa, a gente fica triste e tal. Não condena de verdade o Ali Khamenei, que está oprimindo a sua própria população. No caso do ataque que Israel fez Estados Unidos contra o Irã, o Celso Amorim, nosso assessor especial, e Itamaraty, eles se posicionaram contra o ataque, alegando que fere a Carta da ONU.
eu concordo com o posicionamento do Brasil de condenar o ataque, porque fere a Carta da ONU, porque faz parte do histórico brasileiro, independente de governo, Estado mesmo. A gente é um país que tenta respeitar os organismos multilaterais. E o Brasil até quer crescer geopoliticamente baseado nesses organismos. Esse é o nosso único caminho. Porque, assim, pra gente crescer, tipo, pra gente ter uma boa relação com os outros caras, a gente é série B, pô. Então a gente tem que respeitar as paradas, jogar nas regras, né? Então é natural que a gente vá por aí, porque senão a gente não é respeitado. Nós não podemos meter a bronca da China, dos Estados Unidos, da Rússia. Não tem essa capacidade, né? O Brasil, por exemplo, ele faz parte de um grupo chamado de G4 ONU, que são 4 países que defendem a reforma do Conselho de Segurança e a inserção deles no Conselho de Segurança, que é Alemanha, Japão, Índia e Brasil. Então o Brasil sempre busca pela OMC, pela ONU, tal. Então o Brasil, pelo ideal de diplomacia, condena o ataque que os Estados Unidos fez, porque feriu o direito internacional. Mas o pano que o Brasil passa para algumas atitudes autoritárias do Ali Khamenei, para algumas atitudes autoritárias da Venezuela, para mim, mostra um Itamaraty que está se politizando quando não deveria se politizar. Poxa, condena as duas coisas, entendeu? Tá bom. Condena o abuso contra os direitos humanos e condena não ter respeitado a Carta da ONU. Então acho que o Brasil ele peca nesse sentido, de passar muito pano para países que não deveria ser passado por interesses. O Irã hoje ele faz parte dos BRICS, faz parte dessa aliança mais oriental, que o Brasil, diplomaticamente e geopoliticamente, está querendo se aproximar mais. Eu acho um erro isso. Entendi. Politizado demais os nossos diplomatas. Exato. Tá. A posição mesmo que não... Cara, tu vai negar até a morte. Não é politizado, não sei o que, mas eu tô vendo que é, né? Óbvio que é. Quando, por exemplo, o Hamas ele fazia ataques contra Israel e feria civis, deveria ter algum tipo de posicionamento. Críticas, são civis israelenses que estão morrendo em um ataque, um atentado do Hamas. Se Israel fazia o ataque contra a faixa de Gaza, nota, condenação, críticas públicas. E eu acho que realmente merece, mas merece a crítica dos dois lados. E aí, claro que o Brasil vai ser visto como um país